Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 14. Infernizando a realeza. Evaristo de Macedo durou apenas 38 dias como técnico da seleção brasileira, vítima do próprio destempero. Não foram apenas os jogadores convocados que sofreram com o seu comportamento instável e autoritário, os ignorados por ele também. Os motivos para não selecionar Sócrates eram muitos. Para Evaristo, meia da Fiorentina, além de ser um péssimo exemplo para outros atletas, a democracia corintiana era, para o treinador, o pior dos regimes. Jogava na mesma posição que Zico e, portanto, não podiam atuar juntos na seleção. Um repórter encostou na parede e perguntou se ele não repetir o erro de Zagallo, que nas vésperas da Copa de 70 achava que Pelé e Tostão, por jogarem na mesma faixa de campo, também não podiam ser escalados na mesma equipe. Evaristo encerrou a conversa. Tostão foi uma invenção da imprensa, um jogador que só toca de lado. O delírio ganhou contornos mais pesados quando, ao ser questionado por um jornalista sobre a razão pela qual ele não convocara nenhum jogador de times nordestinos, o treinador explicou: são que nem o Valdir Soriano, só brilham no norte. Depois de apenas 6 amistosos à frente da seleção, 3 vitórias e 3 derrotas, Evaristo caiu. E foi tarde. A CBF recorreu a um treinador tão ranzinza quanto seu antecessor, mas que se limitava a falar de assuntos relacionados ao futebol. Tele Santana. A CBF penara para trazer o treinador mineiro de volta. Seu atual clube, o Al Ahly, da Arábia Saudita, não aceitava liberá-lo e, depois de muita conversa, ficou acertado que Tele seria emprestado por cerca de 40 dias, o suficiente para que ele comandasse o Brasil nas 2 primeiras partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 1986 no México, contra Paraguai e Bolívia. Os 4 jogos das eliminatórias seriam disputados todos no mês de junho. O tempo era curto e Tele lembrou João Saldanha em 1969. Sem rodeios, tratou logo de anunciar à imprensa o time titular: Carlos, Leandro, Oscar, Edinho e Júnior, Cerezo, Sócrates e Zico, Renato Gaúcho, Casagrande e Éder. Os medalhões de 82, apenas Falcão, se recuperando de contusão, ficou de fora. Tele dera um voto de confiança a Sócrates. Sabia que o jogador, sofrendo para se adaptar ao futebol italiano, muito longe da melhor forma física, não conseguiria, nem com a ajuda de Gilberto Tim. O preparador também voltava à seleção. Entrar em forma a tempo para a Copa do México. Mas Sócrates, imaginava Tele, sempre compensaria as limitações físicas com um futebol técnico e cerebral e, principalmente, com sua liderança em campo. Ele jamais abriria a mão de um jogador com essas qualidades. Não era o que pensava Ranieri Pontello. Não era o que pensava Ranieri Pontello, o presidente da Fiorentina, que elegera Sócrates o principal culpado pela campanha medíocre do time no campeonato italiano. A equipe chegara ao 24º jogo com apenas 21 pontos, 3 à frente do Ascoli, o primeiro da zona de rebaixamento. A cada mau resultado da equipe, Ranieri convocava a imprensa para reforçar a imagem de que o brasileiro era o vilão dessa história de fracasso. Na derrota em março para o líder Verona, por 3-1, o dirigente sugeriu, diante dos jornalistas, a volta imediata de Sócrates ao Brasil. Não o vi durante todo o segundo tempo, e se quiser poderá fazer as malas no momento que julgar conveniente. O futebol de Sócrates também não agradara à imprensa. Ele era o dono da penúltima média, com 5,82 gols entre os 32 estrangeiros da primeira divisão, avaliados durante toda a temporada.
à frente apenas do argentino Hernández, do Ascoli, e léguas de distância de Júnior e Toninho Cerezo, que encabeçavam os primeiros lugares da lista. Os jornalistas ignoraram a existência de um boicote ao brasileiro, liderado pelo capitão Heraldo Pesce. Sempre relacionaram o desempenho do ex-corintiano à má forma física, a dificuldade de adaptação ao inverno, ao estilo de jogo de futebol local e, claro, às seguidas divergências políticas com a direção do clube. A presença de Sócrates entre os titulares causava tamanho desconforto ao restante do time que a Fiorentina só foi ensaiar uma recuperação no campeonato, que a livrou do rebaixamento, no momento em que Sócrates, contundido, deixou a equipe. A direção e os jogadores, porém, não se livraram da sombra do brasileiro. No início de maio, quando a Fiorentina recebeu a Udinese de Zico para um jogo decisivo no estádio Comunale, Sócrates fez questão de comparecer como espectador, não para prestigiar os companheiros, mas sim o amigo e parceiro de seleção. E não cumpriu, como de costume, o protocolo, dispensou o convite para assistir ao jogo da tribuna, ao lado da nobreza, e foi sentar-se junto aos torcedores na Curva Fiesole, o setor mais popular do estádio. Ganhou a simpatia da massa e o ódio eterno da elite local. O tom era de despedida. Os dirigentes e boa parte do elenco queriam Sócrates longe de Florença. O clube italiano aguardava apenas uma boa proposta de algum time europeu para recuperar a fortuna investida, mesmo sabendo que o país, governado por a fortuna investida no brasileiro. Já o ex-corintiano só pensava em voltar para o Brasil, mesmo sabendo que o país, governado por um presidente vindo da oligarquia nordestina, não passaria por grandes mudanças estruturais, muito menos os clubes, que continuavam sendo comandados pelos mesmos dirigentes do passado, inclusive o Corinthians, presidido por Roberto Páscoa. Mas nada poderia ser pior do que continuar sob a guarda da família Pontello. O Panathinaikos anunciou interesse em seu passe. O próprio Sócrates tratou de desanimar os dirigentes do time grego. Eu na Grécia só se for para tomar cicuta. Era uma ironia. Cicuta aqui, placar, 19 de julho de 1985. Era uma ironia. Seu homônimo mais famoso, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, havia sido condenado à pena de morte através da ingestão de cicuta, um veneno mortal, por afrontar o Estado e as normas vigentes. Sócrates, o filósofo de Ribeirão Preto, também enfrentara a corte europeia. Na inacabada autobiografia, Sócrates relembrou a passagem pela Itália, do quanto gostou da cidade, da rápida adaptação dos filhos e de sua eterna dificuldade para suportar as exigências da família Pontello. O ano que passei em Florença, apesar da saudade e da tristeza, foi extremamente importante. Aprendi muito não só pelos sentimentos que me afligiam, como também pelas experiências que por lá tive. A estrutura social funciona maravilhosamente bem, com todos tendo acesso aos bens básicos como educação e saúde. Meus filhos foram recebidos como um deles, tanto que na sala de aula de cada um havia um mapa do Brasil para que todos os colegas pudessem entender de onde vinham aqueles que falavam aquela língua estranha. Com a plena integração familiar, faltava só o lado profissional, e esse foi extremamente complicado. Queriam de mim uma marionete que nunca fui, queriam de mim um defensor das causas conservadoras que jamais proclamei. Queriam de mim resistência para jogar em campos pesados e eu não tinha músculos para tal. Isto é, tudo invertido quanto às expectativas. E pior, o elenco se encontrava destruído em sua estrutura social. Metade da equipe não se dava com outra, ao extremo de não se comunicarem nem verbalmente, nem em campo. Um absurdo que não podia dar resultados. Mesmo assim, acredito que tenha jogado bem durante o outono e a primavera, porém, o inverno foi desastroso. Não possuía estrutura muscular para suportar a exigência física e quase não consegui jogar. Mas muito mais que isso, a questão política foi fundamental. Eu era próximo do PCI e eles, os cartolas da democracia cristiana,
e isso não podia dar em boa coisa. Ao final do ano resolvi voltar a qualquer custo, desde que tivesse um convite, pois não sou dado a romper compromisso, ainda que desgastante como aquele. Sócrates foi ameaçado de processo por Heraldo Pesce ao conceder, em 2007, uma bombástica entrevista para France Football, a respeitada revista francesa. Sócrates revelara um dos motivos pelos quais, segundo ele, não recebia a bola nos jogos da Fiorentina. Não era apenas por ciúme de alguns jogadores, nem por ter cortado ao meio a gravata Armani de passarela. O futebol italiano era uma máfia, com resultados manipulados de jogadores corruptos. Um dia, no vestiário, o Heraldo Pesce, que era o capitão da equipe, afirmou que deveríamos empatar aquele jogo. Nossa, meu Deus. Questionei e disse a ele que não contasse comigo. Permaneci em campo 45 minutos e não recebi uma bola. No final, o placar foi de 0-0. A entrevista de Sócrates à revista podia ser encarada apenas como uma vingança tardia do brasileiro contra o jogador que conspirara, desde o primeiro dia, para sua saída da Fiorentina. Mas o histórico de escândalos do campeonato italiano indicava que o episódio narrado por Sócrates não era fantasioso. Com certeza não deve ser. Em 1980 viera à tona o Totoneiro, nome dado ao esquema de apostas ilegais à sombra da loteria esportiva que envolvera jogadores, árbitros e dirigentes. Aquele mesmo em que Paulo Rossi, atacante do Perugia, carrasco do Brasil na Copa de 82, tornou-se um dos protagonistas. Em 1986, um ano após Sócrates deixar a Fiorentina, eclodiu o Calciopoli, outro esquema de apostas ilegais, de proporções menores, mas que obrigou a Udinese a iniciar o campeonato do ano seguinte com pontuação negativa. A seleção brasileira se classificara sem dificuldades para a Copa de 86, vencendo os 2 jogos fora de casa, contra Bolívia e Paraguai, e empatando as 2 partidas, contra as mesmas seleções no Brasil. O time não repetia o desempenho da primeira passagem de Telê, quando, apesar da eliminação precoce na Copa de 82 contra a Itália, encantaram o mundo com um futebol exuberante. Mas o treinador mineiro, de volta à Arábia Saudita, deixaram um recado: se retornasse à seleção para dirigi-la no Mundial do México, manteria a base da Copa da Espanha, independentemente do desempenho de alguns jogadores nos respectivos clubes. Telê não abriria a mão de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Júnior e companhia. Alguns deles, caso de Sócrates, jogando muito abaixo do nível técnico e físico de 4 anos antes. Mas a seleção não revelara nos últimos anos nenhum jogador à altura da excepcional geração de 82, tanto que alguns clubes brasileiros se desdobravam para trazer seus ídolos de volta. Zico, que na época estava sob suspeita de sonegação de impostos e constituição ilícita de capital no exterior, com base em um contrato paralelo não declarado com a Udinese, ele acabaria inocentado tempos depois, já não tinha uma boa relação com seu clube e foi o primeiro grande craque a voltar ao Brasil. Em julho de 1985, Rogério Steinberg, jovem publicitário de 33 anos, torcedor fanático do Flamengo, criou o Projeto Zico, com apoio de grandes empresas, entre elas a gigante Coca-Cola e uma parceria com a extinta TV Manchete. Assim, conseguiu viabilizar o retorno do Galinho à Gávea. Se Zico, insatisfeito na Itália, voltava ao Flamengo nos braços da torcida, Sócrates, em pé de guerra com os dirigentes da Fiorentina e louco para deixar a Itália, também deixava aberto o caminho para seu retorno ao Corinthians. É o que imaginava Juan Figuer, empresário uruguaio de fortes laços com o futebol brasileiro, que já se candidatara como intermediário na repatriação de Sócrates. O esquema de Figuer para trazer Sócrates, ao contrário do Projeto Zico, ao contrário do Projeto Zico, uma ação de marketing muito bem arquitetada pela agência Propaganda Estrutural de Rogério Steinberg, era cercado de mistérios. O passe de Sócrates seria comprado por um grupo norte-americano, proprietário de cassinos em Las Vegas, que, para evitar problemas com o fisco, faria uma operação triangular. Venderia o passe a um pequeno clube de Curaçao, ilha das Antilhas Holandesas, que o repassaria ao Corinthians.
Figger explicara pessoalmente o plano para o próprio Sócrates durante um amistoso da Fiorentina em Los Angeles. O brasileiro não entendera bulhufas da operação, detalhada em portunhol pelo empresário uruguaio, mas naquele momento Sócrates jogaria até no Olaria para se ver livre dos Pontello, Geraldo Pesce e companhia. O Corinthians de julho de 1985 não tinha mais Adilson Monteiro Alves dirigindo o futebol, mas em compensação, Casagrande voltara ao time, jogando mais recuado. Serginho Chulapa era o centroavante, Vladimir e Zenon continuavam por lá, e Mauro Travaglini, o único treinador que, de fato, incorporara o espírito da democracia corintiana, assumia novamente o comando da equipe. É verdade que ali estavam dois sargentos, o zagueiro uruguaio Hugo de León, ex-grêmio, e o jovem volante Dunga, ex-internacional. Mas ambos não seriam páreos para Casão. Chulapa e Magrão, ainda mais com Travaglini como técnico, Sócrates, porém, não veio. Juan Figuer se atrapalhou com o dono dos cassinos e com o clube das Antilhas Holandesas e a transação não saiu. Sócrates já se preparava para mais uma temporada de dissabores na Itália, quando recebeu uma ligação do locutor e empresário Luciano do Valle, na época um dos sócios do consórcio Luque Bandeirantes, responsável pela programação e pelo controle de anunciantes nos horários esportivos da TV Bandeirantes. O experiente locutor ex-TV Globo comandava, ao lado do jornalista Juarez Soares, um interminável programa aos domingos, o Show do Esporte, que começava logo pela manhã com partidas de sinuca e só terminava à noite. Quando Adilson Rodrigues, o Maguila, pugilista patrocinado pelo consórcio Luque Bandeirantes, levava a lona o oponente. Luciano explicou a Sócrates que o consórcio tinha um histórico de grandes proezas. Conseguira tornar o vôlei o segundo esporte mais popular do país e, entre outros feitos, trouxera para o Brasil, por 150 milhões de cruzeiros, o campeão mundial de sinuca, o inglês Steve Davis. Sócrates ouviu pacientemente o locutor discorrer sobre a sua bem-sucedida trajetória empresarial, sem desconfiar que entraria, em breve, numa sinuca de bico. Luciano, enfim, explicou os motivos da ligação. O consórcio Luque Bandeirantes bancaria sua volta ao Brasil, mais precisamente para a Ponte Preta. Para voltar, Sócrates teria de abrir mão dos 400 mil dólares que a Fiorentina ainda devia a ele pela temporada 1984-1985 e dos 800 mil que receberia pela temporada seguinte. Era essa a parte que interessava aos italianos, que, além de se livrar do encrenqueiro Sócrates, não gastariam mais um tostão com ele. E melhor, não precisariam pagar os 400 mil dólares pela temporada que terminara. E o brasileiro que ganharia? O locutor tinha o plano na ponta da língua. O jogador receberia os 400 mil dólares assim que fossem fechados os primeiros patrocínios. 10% seriam pagos imediatamente, logo após o desembarque no Brasil. Bancar o alto salário do jogador, que na época correspondia à folha salarial do time inteiro da Ponte Preta, incluindo a comissão técnica, também não seria problema, assegurava Luciano. O consórcio Luque Bandeirantes ficaria responsável por 50% do salário de Sócrates e o clube campineiro pela outra metade. O presidente da Ponte Preta, Carlos Vacchiano, prometera vender cerca de 30 mil carnês, ao preço médio de 300 mil cruzeiros cada, que dariam direito ao torcedor assistir a 13 jogos no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O dirigente garantia ainda já ter acertado o jogo de estreia de Sócrates contra o Real Madrid, no Morumbi, em São Paulo, no dia 22 de agosto. Nossa, que história estranha, cara. Os italianos desconfiaram da proposta da Ponte Preta, uma equipe de força intermediária no Brasil, para ser bem otimista, né? E completamente desconhecida internacionalmente. Ranieri Pontello exigiu outras contrapartidas financeiras para fechar o negócio. O presidente da CBE, Julite Coutinho, entrou na jogada e acertou com os dirigentes da Fiorentina um amistoso entre o time italiano e a seleção brasileira. No dia 17 de agosto de 1985, depois de 11 horas de voo de Milão a São Paulo, sem um tostão no bolso e com um contrato de risco assinado, Sócrates desembarcou sozinho no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Cerca de 200 torcedores do time
Campineiro o aguardavam ao som de um novo grito de guerra. Não adianta fazer careta que o Sócrates é da Ponte Preta. Quem fez careta de espanto foi Sócrates. O cheque com os 10% prometidos pelo consórcio Luque Bandeirantes logo na chegada, que garantiria sua sobrevivência para os primeiros dias no Brasil, nem sequer fora assinado. A transação com a Ponte Preta não se concretizara. Na última hora, os patrocinadores que haviam prometido entrar no negócio recuaram. A TV Bandeirantes sem garantias também. O desapontamento de Sócrates e da família foi tão grande que até o sempre racional seu Raimundo achou que chegara a hora do filho abandonar a carreira. O importante é o Sócrates voltar para casa com a família. Penso que ele já tenha feito muito pelo futebol. Parar de jogar não traria grande frustração. Matéria do Jornal da Tarde de 31 de agosto de 1985. Ao jogador só restava voltar à Itália com o rabo entre as pernas e suportar a humilhação de ter que negociar novamente com a família Pontello. Na inacabada autobiografia, Sócrates lembra o risco que correu ao aceitar a inusitada proposta de Luciano do Vale. Foi quando apareceu a Ponte Preta através de um locutor de TV que havia feito um acordo com o clube para explorar seus espaços. Por telefone, sem garantias, aceitei assinar o distrato com o clube italiano com a promessa de receber 10% do total combinado quando de minha chegada ao Brasil. O resto eu sabia que estaria arriscando. Mas o que fora acordado era uma fantasia. Nem os 10% existiam e por isso decidi retornar à Itália para brigar por minha liberdade, ainda que sabedor de que a lei do passe em nada me favorecia. A direção da Fiorentina não quis saber de conversa. Ranieri Pontello deixou claro que Sócrates não pertencia mais à equipe italiana e que, além de ficar sem os 800 mil dólares referentes à temporada seguinte, também não receberia os 400 mil dólares que o clube lhe devia. Que cobrasse a quantia dos diretores da Ponte Preta, seu novo clube, e voltasse logo ao Brasil. Sócrates reagiu convocando a imprensa italiana e brasileira. Explicou que o negócio com a Ponte Preta não tinha dado certo e que não deixaria Florença enquanto não recebesse o que lhe era devido. E ainda mandou um recado direto à família Pontello. Admito que abri mão dos 800 mil dólares que tenho a receber pela temporada do ano que vem, mas exijo o dinheiro do tempo já trabalhado e irei às últimas consequências. Agito até o Partido Comunista para não dar sossego ao Conde. Matéria da revista Placar de 30 de agosto de 1985. A direção da Fiorentina não quis saber de conversa. Não, perdão. Não era uma ameaça. Ele havia decidido mesmo infernizar a realeza. No dia seguinte à reunião com a direção da Fiorentina, quando ouvira do próprio presidente a recomendação de voltar para casa, Sócrates apareceu no clube para treinar com o elenco. Não passou do portão. O segurança explicou que tinha ordens da presidência para não deixá-lo entrar e que, caso ele insistisse, seria obrigado a usar a força. Sócrates não desistiu. Sabia que se levasse a questão para os tribunais teria poucas chances de receber os 400 mil dólares. Esperava, com a sua incômoda presença, vencer Ranieri Pontello pelo cansaço e convencê-lo a pagar a dívida, o que não chegava a o que não chegava a ser um mau negócio para os italianos. Eles se livrariam de um jogador que só lhes causara dissabores e poderiam investir os 800 mil dólares correspondentes ao salário de Sócrates para a próxima temporada em um jogador mais produtivo e afeito às regras da corte. A Fiorentina pensou em um substituto para Sócrates, também brasileiro, mas que se adaptara muito bem ao futebol italiano, a ponto de ganhar o epíteto de o Rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Falcão era o nome certo na hora certa, o jogador capaz de liderar o meio de campo com a mesma eficiência com que Daniel Passarella comandava o sistema defensivo. E tudo indicava que ele não tinha um apreço especial pelo Partido Comunista Italiano, PCI, e tampouco cultivava o hábito de beber e fumar nas vésperas dos jogos. Se ele viesse, os Pontello teriam o maior prazer em se livrar de Sócrates, pagariam os 400 mil dólares e o colocariam no primeiro avião. Falcão não veio. O jogador da Roma ligara para Sócrates antes de assinar com os Pontello. Ouvira do companheiro de seleção brasileira que Florença era a melhor das cidades, com um povo hospitaleiro e uma vida cultural intensa, mas que nada compensaria jogar em um clube
comandada por uma família que se comportava como se estivesse em pleno século XV. Espalhou-se pela cidade a notícia de que Sócrates teria sido o principal responsável por Falcão desistir na última hora de se transferir para o time fiorentino. Parecia apenas um boato, já que a não vinda de Falcão interessava menos ainda a Sócrates, que voltaria a ter problemas para receber os $400.000. Mas o próprio Sócrates tratou logo de confirmar a história. O que eu disse foi muito simples. Falei que para mim era ótimo que ele, Falcão, viesse, pois poderia ajudar a resolver meu problema. Mas disse que o melhor era ele não vir, para os caras aprenderem que não somos joguetes nas mãos deles. Matéria do Jornal da Tarde de 30 de agosto de 1985. Sócrates decidiu viajar a Viareggio, no litoral toscano, onde a Fiorentina enfrentaria a equipe do Monza, pela primeira rodada da Copa da Itália, no momento em que a imprensa repercutia sua conversa com Falcão. O brasileiro dirigiu-se às tribunas para conversar com Ranieri Pontello, mas foi impedido pelo diretor de futebol Cláudio Nassi. Decidido a ver o jogo do setor popular, em meio à torcida fiorentina, Sócrates foi parado no caminho por cerca de 50 torcedores fiorentinos, que acompanhavam a partida nas sociais do estádio, próximas ao camarote. Foi cercado e cobrado sobre o caso Falcão. Só escapou da agressão graças à chegada de 20 policiais, que fizeram sua escolta até o setor popular, onde foi bem recebido. Nem me abalou. As gerais me aplaudiram e as sociais me chamaram de bufone, palhaço. Daí a polícia chegou só para prevenir qualquer coisa. O fato é que vi o jogo das gerais e saí numa boa com a torcida do estádio. Reportagem da Placar de 30 de agosto de 1985. Enquanto o brasileiro penava nas mãos dos Pontello e vice-versa, Rogério Steinberg trabalhava duro. Sua agência Propaganda Estrutural recebera mais de 300 prêmios nacionais e internacionais e ganhara ainda mais fama após arquitetar e executar o Projeto Zico, que em junho de 1985 trouxera de volta ao Flamengo o maior ídolo da história do clube. Steinberg repetiria o feito, levando para o rubro-negro, com o apoio de 4 grandes empresas, a Sul América Seguros, a Mesbla, a Coca-Cola e a Adidas, outra estrela do futebol mundial, a melhor companhia possível para o galinho de Quintino, ele mesmo, Sócrates. Parte da diretoria rubro-negra era contra a vinda de Sócrates, por achar que sua presença colidia com o principal produto do clube, Zico, além de ofuscar o jovem Bebeto, promessa do time. O investimento também era alto, 2 anos de contrato e um salário mensal de 65 milhões de cruzeiros. E o pool de empresas foi responsável, em troca do direito de explorar a imagem de Sócrates, por pagar os $400.000 que a Fiorentina devia ao brasileiro. Mas o que fazer se o próprio Zico esforçara-se para convencer o presidente Márcio Braga a repatriar Sócrates? O camisa 10 da Gávea tinha um argumento poderoso: o entrosamento e o retrospecto da dupla Zico-Sócrates na seleção brasileira. Com os dois no meio de campo, o Brasil vencera 28 vezes, empatara 7 e perdera apenas 2 jogos, entre eles o fatídico jogo contra a Itália, na Copa de 82. A dupla era sinônimo de eficiência ofensiva. 50 gols nas 37 partidas, 33 de Zico e 17 de Sócrates, média de 1,35 gol por jogo. Junto com o Zico, formarei o melhor time do mundo, declarou Sócrates aos jornalistas assim que a sua contratação foi confirmada. O jornal O Pasquim quis saber do que Sócrates sentira mais falta durante sua curta temporada na Itália, de quase 1 ano e meio. Sinto falta da porra louquice brasileira. Quando cheguei lá, queria virar italiano. Depois de 1 semana, queria que eles virassem brasileiros. No Rio, para a felicidade dos amigos e dele próprio, Sócrates, o novo camisa 8 da Gávea, recuperaria toda a porra louquice perdida.